Bem, acho que já podemos dar início à sessão de hoje. Antes de mais, boa tarde a todos. Sou a Joana Abreu, sou a coordenadora do projeto CESOP Local para os Territórios Sustentáveis e bem-vindos a todos e bem-vindas a todas nesta nova sessão do ciclo de seminários de inovação e desenvolvimento local. Estas sessões decorrem nos últimos quintas-feiras do mês, não todos os meses, mas quando possível, e tem como ambição promover, pelo menos partilhar com toda a gente, com todos que estão interessados, boas práticas sobre sustentabilidade local, distintiva de parceiros da rede CESOP local. Como é um momento de partilha, temos uma primeira hora que é dedicada então à partilha dos parceiros convidados e depois uma segunda parte que dura também sensivelmente uma hora, uma segunda parte que será para debate aberto, onde será autorizado a abrir o vosso microfone e a ligar as câmaras para poder colocar diretamente as vossas perguntas aos nossos caros parceiros aqui presentes. Por isso, podem ir preparando as perguntas durante esta primeira etapa. Hoje, então, recebemos com muito prazer vários elementos da Câmara Municipal de Cascais. Primeiro, a Rita Venâncio, diretora municipal do Ambiente, a Cidadania e Participação. A Sílvia Duarte, a chefe da Divisão de Gestão Ambiental e do Mar. E também a Cláudia Nunes, responsável pelo processo de localização dos ODS em Cascais. E as três vão nos falar do processo de implementação da Agenda 2030 que aconteceu em Cascais desde 2017. Cascais foi um município pioneiro em Portugal na implementação ativa da Agenda 2030 no seu município. Foi também, aliás, ao mesmo tempo entraram na rede CESOP local, por isso são um dos também primeiros parceiros que entraram na rede CESOP local. E distinguem-se pelo trabalho transversal da Agenda 2030 no município, ou seja, para usar a Agenda 2030 como objetivos concretos para o seu território, mas também como matriz para o seu funcionamento interno. E isso realmente é algo que nos interessa trabalhar o trabalho tanto na organização como no território e então estamos aqui quase 10 anos depois para fazer um bocadinho de balanço desse trabalho titanesco, não é? Que foi feito em Cascais. E então vou começar para dar a palavra à Rita Venâncio, que irá então nos falar de como é que a sustentabilidade torna-se um pilar da governança local em Cascais. Rita, a palavra é sua. Já está. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome da Câmara de Cascais, eu e aqui as minhas colegas, agradecer ao CESOP o convite e a oportunidade de Cascais integrar este ciclo de seminários e apresentar também de que forma os ODS fazem parte do nosso trabalho diário. Vamos começar aqui com um vídeo só de enquadramento, que vos convido a ver. Está sem som. Sim, sim. Sim, sim. Está aqui. Penso que terão visto o vídeo sem som, certo? Sim, estava sem som. Aqui? Mas vamos continuar.
Já tem som? Não, continua sem som. Bom, peço desculpa, era também só uma música de fundo e uns pequeninos segundos para enquadrar onde aquilo que nós somos, o nosso espírito, as áreas em que tocamos. Este slide serve como introdução porque nos parece que não compreenderão quem somos se não souberem onde estamos e de que forma a geografia influencia o nosso espírito humanista e universalista, muito moldado pelo Atlântico. O facto de estarmos junto ao mar predispõe a nossa vontade de conhecer o mundo, de o descobrir e, sobretudo, de agir sobre ele. Costumamos dizer muitas vezes a brincar que a capital tem o privilégio de estar a 30 minutos de Cascais. Isto em tom de brincadeira. Portanto, estamos na ponta mais ocidental da Europa e somos cada vez mais procurados por cidadãos estrangeiros que encontram aqui qualidade de vida. Temos, assim, um ambiente multicultural que enriquece o concelho e onde a diversidade também é um ativo político. Falamos não só de estrangeiros, de famílias de toda a Europa e Américas, mas falamos também de refugiados que temos vindo a acolher, que aqui encontram a paz e um projeto de vida. Somos, só mudar. Tecnologia não está. Somos um território com cerca de 97 km quadrados, em que 32% é território natural, o nosso Parque Natural Sintra Cascais. Aqui, e seguindo a ideia do slide anterior, vivem cerca de 20% de estrangeiros e podemos encontrar 136 nacionalidades de todo o mundo. Foi fazendo então aqui, apontando para aquele que é o nosso objetivo, foi feito este enquadramento e podemos dizer que Cascais se tem afirmado como pioneiro na implementação das medidas ambientais progressistas, como tinha dito. Fomos então o primeiro município a aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e desde 2017 temos colocado a Agenda 2030 no centro da ação municipal. Quase 10 anos depois, 2026, mudaram os dirigentes, tivemos eleições pelo meio, mas este continua a ser um pilar estratégico e fundamental do Executivo. Este exemplo que vos trazemos, só em jeito de curiosidade, foi uma carta que recebemos de António Guterres, o secretário-geral da ONU, em reconhecimento desta liderança que nós tivemos e saudando o compromisso que assumimos nesta data. Esta visão estratégica que temos desde o início e que tem vindo a ser cada vez mais robusta e mais ampla, traduziu-se numa verdadeira revolução cultural e podia ser visível, continua a ser visível em várias áreas, como os transportes públicos, a rede ciclável com a sua expansão, o aumento de áreas verdes, a regeneração dos espaços urbanos. Bom, por todas as áreas que nós temos na autarquia, todas elas foram focadas nesta estratégia. Trazemos aqui dois exemplos que nos parecem muito interessantes. A gratuitidade dos transportes públicos, implementada em 2020, 1 de janeiro de 2020, em que permitiu a todos os residentes, trabalhadores e estudantes de Cascais andarem nos autocarros sem pagarem nada. Tem sido um sucesso e a verdade é que, ao dia de hoje, nós já transportamos mais de 50 milhões de passageiros e um passageiro não faz apenas uma volta. Portanto, contamos passageiros, não contamos as voltas que faz. Só no último ano, e aqui um parênteses porque tivemos uma pandemia pelo meio onde não se registaram números, só no último ano nós tivemos o transporte de 11 milhões de passageiros. Ao lado temos o Fundo Verde, que criámos em 2024. Neste momento chamamos um Fundo de Transição Energética Justa, que foi o primeiro do país, fomos também pioneiros, e que o objetivo foi apoiar financeiramente famílias vulneráveis na concretização das medidas de transição energética em habitações. Começámos com um investimento de 3 milhões de euros, outro sucesso que tivemos em Cascais, e neste momento já apoiámos 770 famílias e tivemos um reforço de mais 1,5 milhão de euros.
Isto quer dizer que a construção de um território sustentável não se faz apenas a partir da instituição, mas, acima de tudo, este é um esforço coletivo, onde a participação ativa da comunidade tem sido muito determinante. Cascais, então, conta com cidadãos informados, conscientes e profundamente comprometidos com o bem comum, que exigem as políticas públicas responsáveis e que, ao mesmo tempo, podem dar o exemplo. Desde a adoção da Agenda 2030, Cascais tentou sempre posicionar-se num território de referência na área dos ODS. Isto quer dizer, aquilo que disse atrás, que nós promovemos muito a abordagem integrada que valoriza o ambiente, a coesão social e a participação democrática. Para além disto, temos também, e internamente, depois as colegas irão apresentar aqui casos específicos, mas importa dizer que temos investido muito na conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, assim como num plano de integridade e transparência que reforça o compromisso com uma administração pública ética, responsável e exemplar. E nós não nos limitámos a desenvolver o ODS apenas onde havia caminho a fazer e internamente. Olhamos sempre para fora, somos geminados com várias cidades e felizmente, nós não temos problemas de acesso à água, luz, condições básicas, direitos que estão na base dos ODS e, portanto, começámos a olhar para fora. Este é um exemplo de um último apoio que fizemos a São Tomé, onde foi feito um orçamento participativo piloto em 2 cidades, em Cantagalo e Lembá, através de um apoio que a Câmara deu. Viajámos até lá, tentámos perceber o que lhes faltava e, de facto, é um impacto com a realidade muito, muito forte, porque ali de facto não existem as condições básicas. Posso dizer-vos que neste momento o projeto mais votado foi mesmo o acesso à água, não tinham água potável, e neste momento já temos o projeto em fase de execução, contamos ainda inaugurá-lo este ano. Um pequeno passo lá fora que deixou que as pessoas escolhessem aquilo que era importante. Isto pode mudar? Outro, aqui. Isto o que traduz é que as nossas políticas são sempre centradas no cidadão. Nós implementamos em Cascais o sistema de participação de Cascais, que mostra aqui nesta figura, em que tenta demonstrar de alguma forma que a democracia aqui é abrangente, vai ao encontro de cada cidadão e é universal, porque todos podem participar sem qualquer exclusão. Acho que não estamos a ouvir mais. Portanto, o orçamento participativo. Sílvia? Rita? Sim? Peço desculpa. Estivemos um momento sem vos ouvir. Tipo, nem um minutinho. Sequer... Foi no último slide? Sim, acho que foi no último slide, sim. Então, volta atrás. Sim, enquanto estava a explicar como é que envolviam toda a gente. Diziam que toda a gente estava envolvido e depois deixámos de ouvir. Então, vou tentar apanhar. Então, este esquema reflete aquele que é o sistema de participação que temos implementado em Cascais, que coloca as pessoas no centro de qualquer decisão. Isto quer dizer que a democracia em Cascais é abrangente e tem profundidade porque vai ao encontro de cada cidadão, mas é também universal, onde todos podem participar sem qualquer exclusão. A participação ativa está no cerne da cidadania, que deriva da própria palavra, da ideia cidade enquanto a casa comum. Quer isto dizer que uma casa construída coletivamente, como fazemos aqui, todos contribuem para algo,
será tanto mais feliz, próspera e bem-sucedida quanto maior for o contributo de cada um. Portanto, em Cascais, participar não é só ter o poder de decidir sobre uma fatia do orçamento municipal, mas é também responsabilizar as pessoas a construir, a cuidar e a preservar essa casa comum. O orçamento participativo, isto vamos ao encontro, tem todas estas fases, as pessoas são chamadas a colaborar, a coplanear, a co-criar, tentamos fazer, envolvê-los desde o início das decisões, desde o início das propostas, tudo isto envolve os cidadãos. E, portanto, o orçamento participativo de Cascais é um exemplo vivo desta democracia. Existe desde 2011 e, como disse, as pessoas têm a hipótese de decidir onde querem gastar uma parte do orçamento municipal. Posso dizer-vos que o ano passado o orçamento foi de 6 milhões de euros e este ano o nosso presidente dobrou para 12 milhões, ou seja, vamos conseguir ter projetos superiores, melhores, maiores e que irão servir a comunidade, porque estes projetos só servem para servir a comunidade. Pode mudar? Aqui, só para vos mostrar que chegamos ao orçamento participativo, porque até os projetos nós fazemos corresponder, ou seja, os ODS são correspondidos a cada um dos projetos. Este é um exemplo dos gráficos que nós trabalhamos e cada projeto apresentado pelo cidadão ou por uma entidade pode corresponder a vários ODS, não só um. Este podemos mudar. Governar, então, com as pessoas torna as decisões mais ajustadas à realidade e mais eficazes, e isto é ponto assente para nós. Cascais combina assim uma democracia participativa com a decisão direta dos cidadãos e também uma democracia colaborativa que envolve as associações, as escolas, os voluntários, e daí nós temos 2 tipos de projetos que podem ser apresentados. E com isto nós demonstramos que, quando a participação está no centro, a democracia ganha vitalidade, os direitos humanos, que também nos preocupamos muito, são protegidos e a comunidade sente que todos partilham a mesma responsabilidade pelo bem comum. E por isto mesmo, por todas estas... não só isto é uma pequena mostra daquilo que nós fazemos, mas por todo este trabalho que nós desenvolvemos diariamente, fomos selecionados como capital europeia da democracia, pelo exemplo de como governar com as pessoas torna a democracia mais próxima e mais prática. Antes de passarmos aos casos práticos que as colegas vão apresentar, acho que é importante manifestar a nossa preocupação com o estado atual do mundo, onde a paz está cada vez mais em causa e a justiça deixou de ser cega, as instituições são cada vez menos democráticas. É notório que existe um recuo na agenda dos ODS em muitos países, em democracias consolidadas, e onde estes temas já eram consensuais há bem pouco tempo e agora deixaram de o ser. Deixo no ar aqui uma questão, um pensamento, o que é que nós podemos fazer coletivamente, nós, governo, câmaras, academias, empresas, para voltar a colocar estas discussões no centro do debate político e mostrar que os ODS são verdadeiramente um programa político e que serve as pessoas sem estar presa a ideologias ou partidos. De uma maneira geral, esta é a abordagem e agora passo a palavra à minha colega. Então, agora vou falar exatamente da situação de como é que passou, no fundo, do global ao local. Portanto, o que é que se passou aqui nestes anos todos, em termos práticos? É assim, portanto, o município de Cascais foi o primeiro município a comprometer-se com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Foi uma decisão unânime de todos os partidos políticos, foi tomada em 2017 e, essencialmente, baseou-se numa metodologia inside-out, no sentido de capacitar e envolver todos os colaboradores. Isto porquê? Porque, para efetivamente haver um sucesso deste projeto, os colaboradores também tinham de estar envolvidos. E, portanto, também Cascais realizou um congresso municipal dos ODS
para envolver e co-criar, no fundo, todos os elementos da organização. Depois houve necessidade de integrar, então, os ODS, porque os ODS são bastante abrangentes, portanto são globais, não é? Para as áreas de atuação municipal. E daí que tivesse havido também o processo de localização dos ODS e com este processo de localização dos ODS culminou então o relatório voluntário local, ou VLR, que foi entregue à ONU. Como é que foi todo este processo? Portanto, houve a declaração de compromisso em 2017, isto é uma cronologia, digamos, dos acontecimentos e do desenvolvimento dos trabalhos. Houve em 2017 a declaração de compromisso, depois foi criada em 2019 no site da Câmara o website Cascais 2030. Depois houve, então, em 2020, começou-se o processo de consciencialização dos colaboradores para, então, em 2021, começar exatamente a haver ações de sensibilização. Houve também o incremento do visto dos ODS. Nós já vamos ver depois todos esses pontos na prática. Estou só a pôr aqui, digamos, uma ordem cronológica. Em 2021 começámos com o visto ODS, com a plataforma ODS, portanto houve aqui um boom de trabalho associado a tudo o que diga respeito aos ODS. Em 2022 começámos então o congresso virado para a ação, peço desculpa, vou voltar só aqui atrás, carreguei aqui, um congresso virado para a ação. Em 2022 fizemos então o primeiro relatório voluntário local para podermos enviar à ONU. Houve também a componente associada à plataforma, houve o selo, no fundo, um selo local de reconhecimento por todas as práticas que o município estava a desenvolver e depois começámos a entrar em 2022 na fase da monitorização, que também vos vamos apresentar aqui mais à frente. O processo de localização também começou em 2022, primeiro com 3 áreas, e naturalmente foi com o envolvimento de todas as áreas, foi, digamos, evoluindo em 2022 com 3 áreas, em 2024 já com 8 áreas consolidadas e em 2025 com 15 áreas. Ora, conforme estava aqui a referir, começámos então com esta metodologia Inside Out. A metodologia Inside Out, porquê? Porque pretendíamos efetivamente, por um lado, capacitar, porque a Câmara é um mundo, e portanto, sendo um mundo, há áreas que, se há áreas que estão mais próximas dos ODS, nomeadamente a área do social, a área da saúde, a área do ambiente, havia necessidade também, outras áreas que são, digamos, as áreas mais do metal, que entre aspas, portanto a parte das obras e tudo, havia necessidade também de envolver todas essas áreas. E, portanto, houve necessidade de capacitar e envolver os funcionários municipais. Para quê? Para que houvesse, digamos, uma contaminação positiva em toda a comunidade. Portanto, no fundo, de dentro para fora. E temos ali 2 exemplos de formações e de envolvimentos que tivemos. No fundo, tornar o disperso, esta imagem aqui ao lado é tornar o disperso no coeso, para permitir, no fundo, com a capacitação e com o envolvimento, então conseguimos que o pouco se faz muito, no fundo, reunir os esforços. Então, começámos com estas ações na Câmara, houve uma primeira ação de formação, houve umas ações de formação que, no fundo, conseguimos reunir 300 colaboradores do universo municipal, em 15 áreas temáticas. Isto, numa primeira fase, foi exatamente para nós termos a noção, porque isto partiu, digamos, da área do ambiente e, portanto, houve necessidade, então, de envolver, como digo, fazer um diagnóstico sobre as necessidades do município, identificar soluções. Porquê? Porque as diferentes áreas têm sensibilidades diferentes e havia exatamente necessidade também de conhecer as diferentes visões de cada um. Depois, houve então um congresso municipal dos ODS, em que foram reunidas todas as áreas, uma vez mais, em que foram identificados os ODS considerados prioritários a nível do universo municipal. E foram identificados como ODS prioritários o ODS 1, do erradicar a pobreza, o ODS 3, da saúde de qualidade, o 4 da educação,
o 10 do reduzir as desigualdades e o 11, naturalmente, das cidades e comunidades sustentáveis, isto porque como nós, enquanto município, é sempre digamos, o grande volume de trabalho é sempre ligado a este 11 das comunidades, das cidades e comunidades sustentáveis. Nesse congresso, então, tivemos 300 colaboradores com 8 projetos que estão em desenvolvimento, portanto, que se, no fundo, tornaram projetos de desenvolvimento. Aqui, uma vez mais, houve uma fase de cocriação de soluções para cada ODS prioritário e daí, só a título de exemplo, foram então criados estes 8 projetos com os diferentes ODS, conforme tinha dito. Depois acho que a apresentação fica disponível, portanto podem depois também ter aqui mais uma ideia dos projetos que foram desenvolvidos. Depois, então, havia que, efetivamente, começar com a localização dos ODS. Isto porquê? Porque, tal como eu tinha feito a referência, os ODS, estando virados para o global, nós tínhamos de verificar, efetivamente, quais eram aqueles que seriam com maior interesse para o nosso território. Pronto. Ou porque já não faziam sentido no território, nomeadamente há ODS ligados, por exemplo, à parte da água de abastecimento, que de alguma forma, se todo o território já tem abastecimento de água, para nós já não é uma necessidade. Porquê? Porque ele já está, digamos, praticamente em pleno, nos 100%. Portanto, havia necessidade de, efetivamente, porque a meta já estava por si alcançada. Portanto, se a meta estava por si alcançada, nós tínhamos de nos focar noutro tipo de ODS. Portanto, a dificuldade surge, efetivamente, ao tentar aplicar estas medidas globais ao nível local e de que forma. Portanto, temos de verificar se efetivamente eles se enquadram ou não na resposta dada pelo município. E então, aqui, uma vez mais, entramos aqui na adaptação das metas e indicadores ODS à realidade de Cascais. Primeiro, havia que clarificar, no fundo, se a meta estava ou não de acordo com o que seria aplicável a Cascais. Depois, verificar quais eram as metas que não eram aplicáveis, portanto foi designada a regra de ouro, determinar se com adaptações de linguagens ou de contextos era possível adaptar a Cascais aquela meta, sem alteração ou com alguma alteração. Havia, então, dar o terceiro passo, que era rever ou substituir a meta, alterar a linguagem, rever a meta, refletir os valores e o contexto de Cascais. O quarto passo era criar novas metas. Era possível criar novas metas, portanto, de forma a ter como princípio, aquele princípio inerente aos ODS, que é não ficar ninguém para trás. Portanto, ver qual era a nossa realidade conseguia e se efetivamente teríamos de criar novas metas. E depois o quinto passo, naturalmente, seria validar as metas que tinham sido revistas, garantindo, no fundo, o alinhamento com os compromissos do Executivo e com os interesses também da comunidade. Isto só é possível, aqui uma vez mais, com uma metodologia que começa nos colaboradores do universo municipal e com uma metodologia participada. Portanto, no fundo, tudo o que envolve a parte de componente de sustentabilidade tem sempre o suporte de uma metodologia participada. A base para este início de processo foi exatamente os resultados que tinham sido obtidos, quer nos workshops, quer nas formações, quer nos documentos estratégicos de cada área. Aqui, então, começámos com uma área piloto. Claro que também não foi... o ambiente não está aqui por acaso, não é? Porque, digamos, era a primeira área, já que isto saiu do ambiente, era também para nós um desafio, e entre diferentes áreas, porque o ambiente não se cinge só também à Câmara, mas também há um universo municipal muito mais alargado, nomeadamente também a nível da Cascais Ambiente, e, portanto,
Entramos, então, aqui com a área do ambiente, com a área de educação, porque também já estava muito próxima desta temática, e com a mobilidade e transportes, porque de alguma forma se cola naturalmente também com o ambiente. Porquê? Porque naturalmente que a componente de transportes também vai permitir uma melhoria nos níveis de qualidade do ar, etc. Portanto, haveria aqui também um trabalho a fazer. Este trabalho, como é que ele foi desenvolvido? Primeiro houve uma reunião online, 30 minutos, um kick-off, que no fundo era para contextualizar todos os participantes deste processo, explicar quais eram os passos a desenvolver, esclarecer dúvidas e depois, no fundo, envolvê-los no fundo é passagem de algum conhecimento. Este kick-off é mais para passagem de conhecimento e envio de informação para eles poderem consultar e preencher o Excel. Depois, passado um tempo, então, houve um feedback por parte da equipa. A equipa faria, então, um trabalho técnico em que envolvia e identificava os ODS para quais os seus projetos iam contribuir e estabeleciam metas. Pronto. E o terceiro passo foi, então, um workshop com um brainstorming, que foi presencial, portanto, este sistema foi num sistema híbrido, em alguns momentos presenciais e noutros online, em que, neste workshop, o que se pretendia era, efetivamente, validar as metas que tinham sido identificadas e, ao termos metas, temos naturalmente ter indicadores para depois poder verificar se estamos a ir de encontro ou não às metas. E daí que tivesse havido, então, depois a parte da identificação dos indicadores. Portanto, como digo, isto foi feito primeiro projeto piloto, entrou com estas 3 áreas, educação, ambiente, mobilidade e transportes, e depois estendeu-se em 2024 a mais 5 áreas, portanto, totalizou as 8, que foi a ação social, a saúde, o desporto, a juventude e a cidadania, e o ano passado, em 2025, digamos que se fechou está praticamente o ciclo concluído com a área da cultura, emprego, atividades económicas, comunicação, planeamento e gestão do território, intervenção no território, proteção e segurança pública. Podem ver a quantidade, este desenho, esta matriz está aqui, a matriz do processo de localização está aqui identificada, que é para vocês verem, no fundo, a quantidade de departamentos e de serviços que estão aqui envolvidos. E que, naturalmente, todos eles com os seus contributos e todos eles com a sua envolvência e de feedback tendo dado. Portanto, isto é facto um processo muito, muito participado e bastante exaustivo. Foi a realidade de 2025, portanto, 7 áreas auscultadas. Só para vos dar conta, houve 103 metas identificadas só no ano passado, e foram concretizados 272 indicadores em relação ao total dos 17 ODS. Portanto, temos aqui o número de ODS analisados por área, o número de metas que foram estabelecidas e o número de indicadores que suportam, então, o alcance dessas metas. Também aqui, a título de exemplo, dou 2 exemplos, no fundo, de metas, no caso um ODS 13 e o ODS 7, que foram, de alguma forma, adaptadas à nossa realidade. Aquela meta do ODS 3, a meta 3.6, que é até 2030 reduzir para metade o nível global, o número de mortes e feridos devido a acidentes rodoviários, de que forma é que o município pode contribuir. E então, nós adaptámos a meta. Pusemos que até 2030 queríamos realizar formação e campanhas de sensibilização e prevenção nas áreas da segurança rodoviária, junto da comunidade em geral e, em particular, junto de pais, educadores e outros profissionais, crianças e jovens. Estão a ver? Portanto, digamos, aquilo é uma meta adaptada àquilo que tinha sido a meta global. Assim como no ODS número 7, no caso das energias renováveis e acessíveis, na parte do desporto, tínhamos aqui um 7A, que era até 2030 expandir a infraestrutura
e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos Estados. Não se aplica, digamos, ao nosso caso, porque não somos um país em desenvolvimento, ou menos desenvolvido, e tivemos de adaptar essa meta e pusemos até 2030 expandir a infraestrutura, modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços e energias e sustentáveis para todos. Ou seja, não é só no âmbito do desenvolvimento do país, o país já está desenvolvido, mas nós queremos é que seja desenvolvidos e modernizada a tecnologia para todos, no fundo, para a população em geral. Aqui também um exemplo do que é que resultou daqui. Portanto, temos aquelas metas, a meta adaptada a Cascais, portanto, temos ali a segunda coluna é a meta global. Como é que a meta foi adaptada a Cascais? Pode ter sido colocada uma ou mais metas, temos o caso 2.1, que foi também colocada uma ou outra vertente, que é a vertente da agricultura urbana, para as comunidades, diretamente relacionada com a erradicação da fome, e pusemos indicadores específicos de Cascais. Estes indicadores específicos de Cascais, como vocês podem ver, portanto, foi os indicadores que nós definimos, têm estado a ser, digamos, monitorizados. Aí só tenho o exemplo que eu pus aí, só foi o 2021 para trás, mas ele continua, digamos, isto foi só a título de exemplificativo, e depois quem no fundo é responsável pelo contributo para esse indicador. Portanto, temos aqui, digamos, uma panóplia de trabalho que foi feito para nós, efetivamente, identificarmos as nossas metas e os nossos indicadores. Depois, também tivemos aqui outro contributo, no fundo, é da plataforma ODS local, que, no fundo, nos vai dar apoio no que diz respeito à componente monitorizar, ou seja, já tínhamos as nossas metas definidas, já tínhamos os nossos indicadores estabelecidos, então temos de monitorizar e temos de ver como é que nós vamos alcançar os nossos objetivos e os nossos resultados. Portanto, no fundo, esta plataforma ODS local, não sei se toda a gente está familiarizada com ela, mas permite efetivamente monitorizar a evolução dos municípios em relação às metas ODS e depois, por outro lado, também permite mapear e divulgar boas práticas inovadoras e sustentáveis que contribuem para a concretização desses ODS. Atualmente, o município dispõe de 115 boas práticas e 55 projetos locais. Atenção, que esta plataforma ODS local não espelha só o trabalho do município, também espelha o trabalho, no fundo, de entidades que estão no nosso município. Portanto, já é uma plataforma que não está só ligada, não está virada só para dentro, está para dentro e para fora. Eu vou mostrar só aqui, portanto, esta plataforma já agora. Portanto, tem uma série de parceiros que estão aqui identificados no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tem o Observatório do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, tem uma área que é o Centro de Ciências do Meio e do Ambiente e tem a TuAdapt, que no fundo, Serviços de Adaptação Climática, que é uma startup que desenvolveu, digamos, a plataforma. Também com isto, temos aqui uma série de selos de desempenho, que temos vindo a ter desde 2021, desempenho e dinâmica, e depois temos tido sempre também o selo que no fundo tem distinguido aqui o nosso município. Eu vou fazer aqui só uma coisa, que é tentar partilhar convosco aqui, só para ficarem com uma ideia do que é esta plataforma e do que é que podem ver. Provavelmente, deixem-me só mostrar-vos. Eu acho que ainda devem estar a ver. Ainda estamos a ver a apresentação. Agora estamos a ver Cascais para toda a vida. Sim, pronto, estamos a ver a apresentação. Aqui, que eu vou parar aqui a partilha, só para vos dizer um olá, e vou partilhar já de seguida o nosso ecrã, que é para vocês poderem ver
Já penso que já estão a ver, correto? Já estamos a ver, sim. Aqui a plataforma, pronto. Vou só minimizar, pronto. Esta plataforma, então, aqui para Cascais, temos aqui todos os indicadores, portanto, neste momento 444 indicadores, que nós podemos ver, quer seja por, aqui estão indicadores gerais e estão indicadores locais, já de acordo com as nossas metas. Podemos também ver aqui por ODS, portanto, quais são os indicadores, por ODS. Podemos escolher os diferentes ODS, só um bocadinho. Aqui, por ODS, podemos também ver as boas práticas. E aqui, como digo, são as práticas do concelho todo, independentemente de serem práticas municipais ou práticas de empresas que estejam localizadas no concelho. Pronto, e que de alguma forma podem ser práticas, no fundo, algumas práticas inspiradoras para, no fundo, quem tiver interesse poder desenvolver mais. Aqui estão os projetos, e sim, são projetos de diferentes empresas, de associações. Isso aqui essencialmente é o incremento dos projetos do concelho, em que podem avaliar. Estamos agora aqui numa fase que queremos de alguma forma também dinamizar mais estes projetos da comunidade e trazê-los um bocadinho mais para a plataforma. De qualquer forma, isto fica aqui como referência para de alguma forma poderem explorar e ver todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nesta área por parte aqui do nosso município, quer em termos de Câmara, quer em termos de restantes entidades, está bem? Portanto, é só para vos deixar aqui com digamos, um bichinho de poderem depois chegar um bocadinho mais longe. Ainda estão aí, correto? Estamos. Pronto. Agora volto aqui ao meu, penso que já estão a ver novamente aqui a plataforma ODS local. Sim, estamos a ver a vossa apresentação. Estão a ver a apresentação? Pronto. Certo. Depois, também é possível, de alguma forma, nós conseguirmos verificar de que forma é que as nossas boas práticas vão contribuir para cada um dos ODS e para cada uma das metas. Este gráfico é extremamente interessante, exatamente para nós conseguirmos ver que várias boas práticas podem contribuir para N metas e para vários ODS. Ou seja, uma prática não é só reflexo de um ODS, uma prática vai poder contribuir para vários. Assim como temos também aqui a evidência de como é que foi o contributo relativo das boas práticas do município em relação aos 17 ODS. E o que é que conseguimos tirar, no fundo, de conclusão? Temos alguns ODS mais relevantes, foram considerados os mais relevantes em termos de atenção, que estamos a falar em termos de boas práticas, daquelas boas práticas que estavam identificadas. É o ODS da educação, o ODS das cidades e comunidades sustentáveis. Como digo, este ODS para mim é, digamos, lógico, porque o município trabalha muito neste âmbito das cidades, tem muita parte das infraestruturas, tudo calha aqui neste 11, e ainda o ODS das parcerias. Portanto, estes foi aqueles que nós, ao fazermos o cruzamento de boas práticas com os ODS e com os ODS, verificámos que eram os ODS mais relevantes. Curiosamente, aqueles que menos beneficiaram das boas práticas municipais foi o da energia renovável, foi do erradicar a fome e da água potável e saneamento. Atenção que o da água potável e saneamento, aqui uma vez mais digo, como este ODS, tal como eu tinha feito aquela introdutória, este ODS da água potável e saneamento é aquele ODS que, como toda a população já está servida, digamos que o investimento não é necessário muitas práticas adicionais do município, porque já ele, por si, já está, digamos, já está quase alcançado, faço-me compreender, e por isso é natural que não esteja aqui também tão representado. Assim como o 2, que é o da erradicação da fome, pode ter uma expressividade menor,
em relação a outros que são mais, digamos, abrangentes. Aqui, pronto, aqui vos mostro uma vez mais os projetos, como é que os projetos foram, os projetos locais, portanto, os projetos desenvolvidos, como é que eles foram, a distribuição deles. Atenção que aqui a norte do concelho temos a zona toda do Parque Natural, não pensem que não há projetos aí, é só essa área, é uma área verde por excelência e uma área litoral e, portanto, toda ela constitui o seu próprio ODS. O que é que acontece? Portanto, nós mapeámos então 53 projetos. A principal contribuição dos projetos locais são associações e PSS, no fundo, que é natural, porque são as associações e PSS que já estão elas por si mais sensíveis a esta temática. Mas também temos empresas, temos fundação e temos também outros. Curiosamente, também temos aqui uma percentagem da administração regional. Portanto, é só para terem mais ou menos uma ideia, isto é para terem uma ideia do tipo de promotores que nós temos aqui em relação aos nossos projetos locais. Depois, também aqui, portanto, no âmbito destes projetos locais, os ODS mais relevantes, portanto, aqui é do lado já das entidades, os ODS mais relevantes que eles consideraram foi a educação, a saúde e as parcerias para a implementação dos objetivos. Sílvia, não sei se estamos a ver um novo, ou seja, não sei se passou para uma nova página, porque estamos a ver ainda a repartição das boas práticas municipais. Ou os projetos locais. Aqui não estamos a ver os projetos locais, é boas práticas municipais. É com o DS 4, 11 e 17 como o DS mais relevantes e o 7, 2 e 6 Não, já passei isto, já passei. Então não está a atualizar. Então só um momentinho, deixem-me só ver, está bem? Sim. Portanto, eu estava a falar, obrigada. peço desculpa, pronto, voltando aqui um bocadinho então, aqui atrás, eu tinha falado então destes ODS, quais eram os mais relevantes e quais eram os ODS que menos beneficiavam de boas práticas municipais. Portanto, isto foi em relação às boas práticas municipais. E agora vamos ver os projetos locais, aqueles que, no fundo, que as empresas as empresas promotores aqui do concelho têm desenvolvido. Portanto, isto é mais ou menos, por isso é que eu vos estava a dizer há bocadinho, se calhar não estavam aqui a ver o meu mapa, e eu estava a dizer, na parte superior, vocês verificam que não têm quase projetos, mas porque a parte superior é digamos, o nosso Parque Natural Sintra Cascais, portanto, é natural nessa área não estarem identificados os projetos. Depois, tinha falado também, só para recordar aquilo que eu já tinha falado, quem é que eram efetivamente os principais promotores destes projetos, que eram as associações e as IPSS. Aqui, uma vez mais, como vos digo, as associações e as IPSS são naturalmente aquelas que estão mais sensíveis a este tipo de temática, no fundo, do apoio social. E, portanto, são elas que têm uma maior representatividade. Pese embora já comecem a existir várias outras empresas a envolverem-se nestes processos, e o curioso é que 2% é espelhado ali na administração regional, portanto já não ser também só uma local, mas entrar um bocadinho mais para a área da região. Dentro desses projetos, então, locais, verificámos que os ODS mais relevantes era a parte da educação, da saúde e das parcerias. Também aqui, uma vez mais, não estranho. Porquê? Porque toda aquela área social, da saúde e da educação são as áreas que têm tido normalmente esta temática como, digamos, já perfeitamente enquadrada nas suas componentes. Em termos de ODS que menos beneficiaram, temos aqui o 7,
Portanto, uma vez mais, das energias renováveis, o da água potável e o 9 das infraestruturas da indústria e da inovação. Pronto. Agora, a partir desta caracterização, vamos naturalmente ter aqui algumas ferramentas para começarmos a pensar quais são aqueles que agora carecem de um maior dinamismo. Tudo isto resulta, conforme eu tinha dito, no VLR, portanto, do relatório local voluntário. Aqui também temos aqui um link, depois como vos damos a apresentação, vocês podem ir ver. Também temos este link onde podem, portanto, a Câmara publica, está na sua página da internet, todos os relatórios locais voluntários que foram já enviados para a ONU. O primeiro foi em 2023 e já temos 2023, 24 e 25, exatamente. Pronto. Agora vamos para as práticas. As práticas, muito rapidamente, eu estendi-me um bocadinho mais do tempo do que estava à espera, peço desculpa. Portanto, as práticas. Pronto. As práticas. O que é que nós temos de práticas? Temos de práticas, nós podíamos aqui apresentar, só para vos dar aqui um bocadinho de contexto, é assim, nós podíamos aqui apresentar práticas mesmo do ODS. Mas as práticas do ODS eu não quis, e foi aqui em conjunto aqui com a Cláudia, que é o elemento que está a fazer aqui a apresentação, eu só estou aqui por acaso, mas a Cláudia está ali com um problema na garganta e, portanto, optámos por ser eu a apresentar. Quisemos arranjar uma prática que demonstrasse efetivamente o que interessa ser o transversal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não ser uma prática só para um ODS, mas sim uma prática para todos os ODS. E daí que tínhamos pensado de vos apresentar o que é que está feito no município. E temos a primeira prática, que é o Visto ODS. E o Visto ODS considera, digamos, 4 grandes áreas. Os balancetes e execução orçamental, as reuniões de Câmara, os projetos com fundos comparticipados e a contratação pública. Vou dar aqui, então, este exemplo de como é que isto tudo funciona. Nós temos o balancete, que no fundo é a nossa execução orçamental. O balancete, no fundo, é uma ferramenta que está a ser, o balancete ODS, é uma ferramenta utilizada pelo município para categorizar, no fundo, os projetos e iniciativas que apoiam, que o município apoia, consoante os ODS para os quais contribuem. No fundo, é possível contabilizar a contribuição financeira do município para alcançar cada um destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isto, no fundo, é extremamente útil também para nós verificarmos qual é efetivamente o compromisso que o Executivo tem para no fundo, chegar a todos, no fundo, a todos os ODS, e, portanto, está aqui, digamos, a expressão dos diferentes ODS em função daquilo que é o balancete e a taxa de execução do balancete do compromisso versus dotação orçamental, como é que, na realidade, nós estamos a funcionar. Portanto, isto foi um trabalho que começou também, não só, portanto, foi com o envolvimento de todos que se começou a trabalhar neste sentido. Portanto, aqui a área financeira, que no fundo acabou por ter o seu próprio, por também ela adotar os ODS. Depois, nas reuniões de Câmara, aqui uma vez mais, conseguimos avaliar de que forma é que as decisões mais relevantes na gestão do município contribuem para os ODS. Só para vos dar um exemplo, aqui no lado esquerdo está aqui a parte do portal do Executivo, ou seja, cada vez que se apresenta uma proposta à reunião de Câmara, é isto que os utilizadores veem. E o que é que está logo em destaque? Está logo em destaque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na própria página
logo de início do portal do Executivo, em que nós vemos aqui uma vez mais como é que o Executivo está, digamos, aqui envolvido nesta temática. Cada vez que é feita uma proposta à reunião de Câmara, nós temos de identificar, portanto, o serviço que vai fazer a proposta vai ter de identificar o ODS principal e o ODS secundário para o qual contribuem. Estão a ver as últimas duas linhas? Estão ali identificados o 12, produção, eu estou no quadro aqui da direita, o ODS principal está como identificado produção e consumo sustentáveis e o ODS secundário está como cidades e comunidades sustentáveis. Isto é um exemplo de uma proposta à reunião de Câmara. Também quando a proposta é aprovada, estão aqui identificados na própria proposta, é aqui um exemplo mais, na própria proposta, os ODS para os quais contribuem. Estão a ver aí uma proposta, um exemplo 2022, como poderia ser um exemplo, vários exemplos que nós temos, todas as propostas têm esses ODS, e portanto aqui uma vez mais é o compromisso, como é que o Executivo Municipal está envolvido efetivamente nos ODS e como é que há a percepção de que o desenvolvimento sustentável é um tema de união entre os diferentes representantes municipais. Os ODS predominantes em termos de reunião de Câmara, em 2025, foi a saúde de qualidade e as parcerias. Só para vos dar aqui só para terem uma noção, 87% das propostas de reunião de Câmara de 2025 têm correspondência com ODS. Como é que também nós temos aqui? Temos também a componente dos projetos comparticipados. Aqui permite-nos avaliar, por um lado, como é que estes projetos cofinanciados pelo município se encontram alinhados com os ODS, mas por outro lado também temos uma percepção de como é que as políticas externas estão alinhadas com os ODS. Porquê? Porque as políticas externas é que vão, de alguma forma, definir quais são os programas que vão permitir o financiamento, não é? E, portanto, nós conseguimos verificar como é que realmente conseguimos tirar estes dois lados. Por um lado, o lado do município e por outro lado, das políticas externas. O ano passado, em termos de número de ODS, o número nem sempre corresponde ao montante, mas em termos de número de projetos coparticipados, foi os projetos associados ao ODS 1 e ao ODS 4. Em termos de montante, foi o ODS 1 e o ODS 10 da redução das desigualdades. Aqui, uma vez mais, também temos outro fator, que é a contratação pública. No fundo, de que forma é que cada uma das aquisições contribui para os ODS? O serviço, quando faz uma requisição, vai ter também, daqui uma vez mais, identificar o ODS para o qual contribui. Pronto. E, portanto, isto é para vocês verem como isto está efetivamente sedimentado ao nível do município, ao nível daqui da autarquia, em termos das nossas práticas, que isto é para todos os serviços da Câmara, isto não é só para o Serviço do Ambiente, isto é para todos os serviços da Câmara, quando fazem uma aquisição, têm de identificar. Portanto, isto é transversal, efetivamente, ao nosso universo municipal. Para tal, aqui uma vez mais, eu dou muito ênfase à parte da monitorização e à parte dos resultados. Nós também desenvolvemos um Power BI. Power BI, portanto, tem aqui um link, mas eu tenho aqui alguns slides e se calhar vou aproveitar os slides, não vou fazer a ligação, em que nos dá efetivamente como é que, por ODS, também, isto aqui é evolução em termos de danos, por ODS, como é que os ODS, no fundo, que tiveram maior número de aquisições, qual foi o montante adjudicado e, portanto, podemos selecionar de forma a conseguirmos efetivamente monitorizar esses dados. Aqui também é exatamente
a evolução de um dos anos, foi o ano 2024 que eu selecionei para vos dar a título de exemplo, e exatamente como é que as propostas, a reunião de Câmara, no fundo, tudo aquilo que eu estive a falar para trás, que era a nossa prática, como é que foi a verba dos projetos como participados, como foi os compromissos versus pagamento, como é que cada uma desses itens que nós vimos no nosso visto ODS estão a ser monitorizados. E digamos que foi feito este Power BI exatamente para nos dar, no fundo, poder dar alguns insights relativamente ao que tem sido feito. Próximos passos, agora para terminar, e porque já foi aqui bastante, foi longo, no fundo, nós tivemos neste momento tudo centrado, tivemos a primeira fase que foi, no fundo, desenvolvemos o projeto internamente e agora vamos, no fundo, os próximos passos é tentar potenciar também todo o trabalho que está a ser feito pela comunidade, portanto, capacitar a comunidade e envolver também a comunidade nestas temáticas. Naturalmente que vamos ter ações de sensibilização, educação e informação, vamos continuar com a nossa localização dos ODS, no fundo, essencialmente focado na parte da monitorização e da evolução, e por isso a nossa ferramenta Power BI vai ser muito, muito útil. Vamos continuar nesta parte toda da componente financeira e da plataforma ODS local, e ainda há aqui um item que não está aqui, portanto o relatório local voluntário vai continuar, mas também vamos dar aqui o passo também, que já foi dado, mas que vai ser um grande incremento, que é o relatório de sustentabilidade do município, que já está com os 3 eixos da sustentabilidade, no fundo, os princípios do ESG, está bem? E pronto, por último, só quero agradecer. Ainda estão aí? Sim, muito obrigada, Sílvia, pela apresentação. Muito obrigada, sim, foi muito interessante, foi muito completo de perceber assim, realmente o caminho percorrido e como é que hoje isso hoje está a ser a prática atual da cultura do município à volta dos ODS. Acho que podemos dizer que há realmente uma cultura ODS dentro da Câmara Municipal, é bastante impressionante de ver que, ainda mais para uma Câmara que não é pequena, ter conseguido colocar toda a gente a trabalhar sempre com o padrão dos ODS. São agora quase 4h20, vamos ter então uns até 40 minutos para debate. Vou agora permitir que toda a gente, quem quiser, possa ligar o microfone e a câmara, e a câmara, sim. Só prefiro deixar, avisar que a sessão é gravada, como todas as sessões. Ela estará disponível a posteriori no site do CESOP local, para visualização, para as pessoas que estiveram e aquelas que não conseguiram estar. Por isso, se vocês tiverem a câmara ligada, vão aparecer na gravação. Por isso, é só para avisar de ligar a câmara, só se aceitam de aparecer. E temos já uma pergunta do José Fernandes. Peço desculpa, estou ainda a dar as autorizações. José Fernandes, se quiser, acho que já pode abrir o microfone. Será que não consegue ainda? Não, ainda não. José, não consegue abrir o microfone lá em cima? Não. Sim, já está. Já está. Ok. Sim. Muito Olá. boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. A todos. E pelo esclarecimento que vocês têm no vosso conselho, que é bastante grande. Eu sou da Associação Texária, da Comunidade Cigana, do Conselho de Loures, e aproveitei este momento, uma vez que houve esse convite, e gostaria de estar aí a colaborar convosco para me inteirar melhor como é que é também aí assim o vosso trabalho. E uma coisa enorme. Nós somos uma associação aqui no Conselho de Loures, onde trabalhamos com a Câmara Municipal de Loures,
Amadora e Oeiras também trabalhamos. Trabalhamos na parte educativa, escola encarregada de educação, onde nós temos mediadores da comunidade cigana a trabalhar e a fazer essa ponte entre a escola e encarregados de educação. Como foi muito falado, que a educação é uma grande prioridade para a nossa comunidade e para todas as crianças, não é? É o futuro, é a preparação do futuro, mas que daquilo que me apercebi, em que vocês falam na comunidade, e bem, de Cascais, mas interar-me se há algum projeto dirigido à comunidade cigana, em específico. Porque, como membro da comunidade cigana e cigano português, a comunidade tem tido alguma dificuldade também, porque uma parte também a põe, também a coloca, e outra porque também têm sido as instituições nacionais e pessoas que não são da comunidade cigana, que têm dado o seu contributo, mas na verdade, sem comunidade interveniente nesse trabalho, tem sido escassa. Eu conheço algumas pessoas da comunidade cigana aí do vosso concelho e gostaria de procurar se há alguma coisa que está a ser feito dentro deste trabalho que nós estamos a desenvolver no Concelho de Loures e Amadora e Oeiras, como mediadores e mediadoras, no caso, um homem e uma mulher, que nós temos colocados nos agrupamentos de escola. Ainda hoje foi aprovado um projeto, um protocolo de uma renovação, que já estamos há 6 anos no Concelho de Loures. E começamos há 2 anos na Amadora e já vamos com o segundo ano também em Oeiras. Gostaria de que forma poderia ser útil na minha contribuição e no meu conhecimento de trabalho, e sendo um dos membros da comunidade cigana, juntar-nos, se fosse possível, a vós para darmos o meu contributo. Obrigado. Obrigada, José. Rita ou Posso- Silvia? Sim, por Posso favor. responder? Olá, José, obrigada pela sua intervenção e pela sua pergunta. Nós em Cascais, e como falámos no início, nós somos um povo de braços abertos e, portanto, a comunidade cigana não é tratada de forma diferente. Nós temos uma proximidade muito grande às escolas e com a descentralização das competências, temos apostado em condições nas refeições para todos os alunos e, obviamente, que existem pessoas especializadas dentro das escolas com quem mantemos esta proximidade, mas o facto de ser uma comunidade cigana não é diferente dos outros. Obviamente, esta não é uma área que eu tenho e poderei pô-la em contacto com os meus colegas da educação. Aliás, o vereador que tem educação e ação social também, para conhecer alguns dos projetos. Mas a verdade é que nós, em Cascais, temos várias religiões, aceitamos de braços abertos e a história, se me diz de serem ciganos, se existe diferença, eu acho que não. Todos os alunos são tratados da mesma forma. Se existe um problema em casa, é reportado exatamente da mesma forma e trabalhado com os colegas da ação social, e aí existem projetos específicos, mas dirigido apenas aos ciganos, não, precisamente por isto, porque nós somos um povo de braços abertos e todos somos iguais aqui e aceitamos as diferenças uns dos outros. De qualquer das formas, eu posso deixar-lhe o e-mail aqui na caixa de mensagens. Se quiser, envie-me, por favor, o e-mail e eu ponho em contacto com as equipas, poderá esclarecer melhor estes temas. Pronto, obrigada
Quando eu disse, eu nunca pus em causa que não, a comunidade cigana fosse tratada de outra forma, nunca pus isso em causa. Não. O que eu lhe digo é que o que eu queria dizer, e não me interprete mal, é que aqui somos todos iguais e disse-me que representa a comunidade cigana, mas nós, ao recebermos pessoas de outros países, refugiados, que têm condicionantes de língua, por exemplo, a questão é, não há um projeto específico para a comunidade cigana, mas poderemos ter outros projetos onde se enquadra de qualquer forma tal como todos os outros, não querendo dizer que são diferentes ou não, dizer que na verdade somos mesmo todos iguais e por isso não temos este especializado na comunidade cigana. Especificamente, eu não represento a comunidade cigana. Eu sou um membro da comunidade cigana, em que tenho uma associação e sou presidente da Federação de Associações Portuguesas da Comunidade. Não estou a pôr em causa do tratamento naquilo que seja. E todos os que vêm ao nosso país, eu acho que devem ser bem recebidos, como também gostaríamos de ser recebidos noutros países. Mas aqui o que eu quis, não sei se calhar exprimi mal, foi que no trabalho que nós estamos a desenvolver já há cerca de 6 anos, nestes 3 conselhos que eu estou a falar, e quando eu digo que se deve haver algum trabalho específico com a comunidade cigana, não é aí onde eu também queria chegar. Onde eu queria chegar era onde nós poderíamos ser úteis para um desenvolvimento mais ativo na minha comunidade. Eu conheço perfeitamente a minha comunidade e sei muitas vezes algumas dificuldades que existem. E que é importante, em conjunto com todos, não é? Porque nós e outros, e vocês, todos juntos, só assim conseguiremos fazer alguma coisa pela comunidade e pela sociedade em geral. Nós começamos, desculpe. E pela sociedade em geral. Nós começamos também, o nosso foco era a comunidade cigana, na altura, e hoje já trabalhamos com todas as crianças. Nós, nestes agrupamentos que nós trabalhamos com cerca de 10.000 crianças, né? Já comunidade cigana, e sem ser comunidade cigana e outras crianças e jovens que vieram de outros países e trabalhamos todos em conjunto. Hoje nós trabalhamos muito, no caso, com diretores e diretoras de escola, Câmara Municipal, e somos um todo a fazer esse trabalho para um desenvolvimento onde nós estamos, que é o trabalho que fazemos, que é escola e encarregados de educação. É escola e, por exemplo, supomos que há uns encarregados de educação, ou porque têm dificuldades, e às vezes, a resolverem qualquer assunto sobre os filhos, não é? Nós podermos ajudar. E a escola, precisamente igual, ajudarmos uma parte e ajudarmos outra. Somos ali assim um meio que queremos dar o nosso contributo com o conhecimento da cultura e conhecendo as duas, dando essa vontade de querer juntar-me às equipas para que possamos desenvolver todos um trabalho mais coeso para a sociedade em geral, mas também para a comunidade cigana. Quando eu digo sociedade em geral, somos todos, mas a comunidade cigana muitas vezes é necessário um incentivo, porque nós quando entramos numa escola, onde nós temos, por exemplo, escolas com 900 alunos, né, e que lá estão 3 ou 4 meninos da comunidade cigana, eles sentem-se, parece que ali perdidos. Se fizermos tudo isso o inverso, não é? Ficaria da mesma forma, ficariam os meninos ali assim, mais ou menos também perdidos, não é? E então, como nós conseguimos este protocolo já há 6 anos no Conselho de Loures, foi um projeto piloto, desenvolvido de Teixeira, em que também estamos a trabalhar também ao nível internacional, principalmente em Espanha e outros países onde nós vamos ver onde já há um desenvolvimento mais na comunidade, para podermos trazer também para o nosso país, não é?
para haver um desenvolvimento mais facilitado à comunidade e à cultura, porque é importante esses conhecimentos, e é isso que nós temos estado a fazer. E por isso fiz questão de estar nesta reunião, se houver alguma oportunidade, para poder marcar uma reunião e explicarmos melhor o nosso trabalho, para ver se realmente, pronto, por vezes, podem já ter, não terem necessidade dessa parceria, que nós gostaríamos de dar o nosso contributo e conhecimento, mas, de toda a forma, gostaríamos de apresentar o nosso projeto à Câmara Municipal de Cascais. José, vou então deixar-lhe aqui o e-mail e peço-lhe o favor que me mande o e-mail. Eu próprio farei o agendamento dessa reunião com as pessoas responsáveis para também dar a conhecer mais projetos e perceber de que forma podemos dar a conhecer e também conhecer mais dos vossos projetos que podem ser muito interessantes para nós, e agradeço muito o seu interesse também. Obrigado, Rita. Rita. E obrigado, Obrigada. José. Realmente o projeto parece muito interessante, sobretudo de em 6 anos já conseguir funcionar de forma a se estender já para outros concelhos à volta e até ter também um lado muito também internacional. O que eu acho também muito interessante que o José disse é trabalhar para todos, para a coesão de todos, trabalhar para eles, mas que também nas pessoas que trabalham para isso, ter também essa mesma variedade de pessoas, de culturas diferentes, porque elas é que realmente, sendo todos com conhecimentos complementares, que vão naturalmente enriquecer e trazer e fazer com que o projeto ainda mais pertinente e poderá mais facilmente se adaptar às diferenças, necessidade que poderão nascer, não é, junto dos alunos. Por isso, muito obrigado, José, pela partilha. Era a nossa passagem de conhecimentos também é importante. Obrigado por tudo. Obrigada, José. E nós já estamos, o e-mail já está na conversa da reunião, está bem? No chat. Está no chat. Muito bem. Temos uma outra mão levantada, da Maria Ferreira. Pode abrir o microfone. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Primeiro agradecer a partilha. Eu queria fazer uma questão mais na ótica, como é que vocês identificam os ODS ou como é que fizeram a formação para os trabalhadores conseguirem identificar autonomamente esses ODS, visto que isto é um trabalho que envolve também todos os departamentos, divisões, setores, e da experiência que também tenho, sei que causa alguma confusão às vezes, não é tão intuitivo associar determinadas ações aos determinados ODS, e portanto a minha questão era mais aqui como é que vocês ou fizeram formações ou como é que fazem esta atribuição tão direta das ações e projetos que têm aos ODS concretos. Maria, não sei se me conseguem ouvir, eu peço desculpa. Conseguem ouvir a Cláudia? Posso falar? Pronto, então é assim, Maria. Inicialmente tivemos o apoio de uma empresa externa que nos veio ajudar, obviamente. Com o desenvolver e o passar do tempo com estas ações, nós próprios criámos uma cábula que foi enviado para todos os chefes de departamento e de divisões, em que cada ODS o que correspondia principalmente. Tirando isso, temos sempre o apoio, que caso os colegas tenham sempre alguma dúvida, podem sempre ligar para nós e nós ajudamos naturalmente. Mas com o passar do tempo estão todos os colegas, e com o processo de localização também, que ajudou imenso, os colegas a perceberem que um projeto só não corresponde só a um ODS, mas a vários. Mas e se precisarem de ajuda, nós também estamos sempre disponíveis. Ok, então se percebi, esta entidade externa deu-vos uma formação, certo? Ao que vocês passaram essa informação aos colaboradores restantes. Sim. Inicialmente, Ok. sim. Ok, obrigada. Obrigada, Maria. E obrigada, Cláudia, pelo esforço. Claramente vê que custa. É quase duro de ver, mas obrigada por ter feito o esforço de responder.
Por acaso, a Maria, eu tinha notado isso como pergunta também, estava tendo em conta as mudanças não só do executivo, mas também internas, que sabemos que tendem a acontecer. Também estava com a dúvida de como é que vocês asseguram que os novos elementos continuam a ter acesso à informação para fazer esse trabalho, mas muito bem, obrigado pela vossa resposta. Temos a Ione Gomes, que também levantou a mão. Ione, pode abrir o microfone. Ione, que nos vem. Ione, não estamos a vê-la. Olá, olá, boa tarde. Conseguem me Boa tarde, ouvir? tudo bem, Ione? Conseguimos Tudo só ver o bem? seu. Pois eu tô aqui a tentar ligar a minha câmera. Infelizmente, eu não sei o que que se passa. Não faz Infelizmente, mal. Não faz mal. O mais importante é que estamos a ouvi-la, não é? Isso é que é o essencial, é ouvir a sua pergunta, ou o seu contributo. pronto, de estar com uma câmera, peço desculpa, não consegui. Ione, consegue nos ouvir? Não sei se só eu que não estou a ouvi-la. Nós também não conseguimos ouvir. Ok, não, é que às vezes não sei se a minha internet que não está a funcionar. Mas a Ione pronto, nós conhecemos um bocadinho a Ione, que é, já vou a introduzir o tempo de ver se ela consegue participar, é fundadora do grupo Luso-Brasileiro de Sustentabilidade. Mas vamos ver se conseguimos ouvi-la. Ione, se conseguir-me ouvir e que está com dificuldade de rede, Conseguem? às vezes tirar a câmara ajuda a ter mais Pode rede, pelo funcionar, menos não é? Pois, conseguem me ouvir? conseguimos Sim, ouvir sim. agora, sim. Agora? Ai, sim, ainda bem. Obrigada. Obrigada, Joana. Um Nada. gosto imenso estar aqui a ouvi-las e estou aqui a acompanhar muito atentamente, também tomar nota de muita coisa. Como a Joana muito gentilmente apresentou, represento o Grupo Luso Brasileiro de Sustentabilidade e agora também estou aqui nas instalações do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público e da Rede Governança Brasil, a qual são instituições que também têm se desenvolvido e são muito interessadas nesse tema dos ODS e da sustentabilidade como um todo, mas com um olhar muito específico para os ODS. Tem sido um desafio para nós no Brasil e essa partilha de conhecimento com Portugal tem sido uma rica oportunidade, que eu deixo aqui o meu agradecimento para a Joana e a Filipa e as colegas do CESOP que têm sempre nos ajudado. A minha pergunta vem aqui, eu não sei se totalmente no escopo mais técnico e de toda essa descoberta e aplicação da vossa metodologia, porque eu imagino que tenha sido um trabalho incansável para toda essa leitura de cenário, qual eu parabenizo. Eu faço uma pergunta em relação aos ODS. Daqui no Brasil, nós temos o ODS 18, que foi muito recentemente lançado no final do ano passado. E o nosso ODS 18, ele trata sobre a igualdade étnico-racial, que tem muito significado para o Brasil e uma relevância muito importante a nível de representatividade da nossa cultura. E eu pergunto se, durante o vosso trabalho, notou-se a necessidade de algum ODS, de repente, que pudesse digamos assim, atingir especificamente algum tema o qual os 17 ODS não conseguiram, ou não vou dizer que não conseguiram, ou que não era assim tão específico quanto no caso do ODS 18 do Brasil, fazendo aqui uma provocação, se há também esse pensamento de se desenvolver algum ODS que seja específico para Portugal, para os municípios portugueses e que melhor possam representá-los. Obrigada. Muito obrigada, Ione. Pronto, em relação à questão da racial, etc., temos a parte da igualdade de género e, portanto, fica incluído nesse ODS e no fundo é das desigualdades, aquele ODS das desigualdades. Portanto, isso não foi sentido. O que foi sentido foi a necessidade da cultura, por exemplo, que não há nenhum que reflita efetivamente a cultura e que pronto, mas não foi pensado a inclusão, esta novidade da inclusão que
está a levantar, de nós colocarmos mais um ODS, também me parece que até é uma boa ideia de nós podermos aqui acrescentar mais um ODS que possa realmente, pronto, no fundo, potenciar também este trabalho e ter um ODS dedicado a uma área específica. É interessante. Obrigada. Excelente, muito obrigada. Se me permitem, por acaso, o da cultura é muitas vezes uma resposta que se ouve globalmente, o ODS 18 da cultura, nomeadamente Estrasburgo, em França, que já também estabeleceu o ODS 18 da cultura já há uns anos atrás. Falar da ausência da cultura, que só aparece numa meta no ODS 11, mas fala que mistura património cultural e natural, então ainda está ali mais escondido. Então ouve-se muito essa necessidade, sim. Mas pronto, só para complementar. Se a Ione não posso... Não, é só mesmo agradecer. Sim, Tá sim, bem. obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Ione. Queria dar agora a palavra ao nosso colega, o Cláudio Borges, se consegues... se conseguires ligar o microfone, Cláudio. Já estamos a te ouvir. Olá, muito boa tarde a todos, e em especial muito boa tarde ao município de Cascais. Obrigado pela vossa apresentação. Eu fiquei aqui com uma curiosidade que gostava de ouvir da vossa parte, um comentário. Vocês apresentaram um slide em que, de facto, apresentaram 3 ODS que não tinham muito boas práticas, se não estou em erro. Era o ODS 7, era um outro, e era o ODS da água potável. Inclusive, vocês falaram da água potável no ODS 6, que já estava praticamente a 100%. Mas depois, quando vocês mostraram o slide do balancete, de facto aparecia lá o ODS 6 com uma pontuação de 76 e o ODS 7 com uma pontuação 0. Ou seja, o comentário que eu queria da vossa parte era o seguinte: como é que vocês, como corpo camarário, como Câmara, conciliam um orçamento para um ODS que já está quase a 100%, que é o caso do ODS 6, e, portanto, eu deduzo que esse orçamento tem que ser constante, não é? De ano para ano, com outros ODS que ainda pretendem pretendem trabalhar. Ou seja, se não é para a Câmara Municipal, qual é que é o desafio? Entre manter um orçamento para um ODS que já está completo, ou porventura se podem retirar um orçamento desse ODS para compensar outros, por exemplo. Como é que vocês fazem esse tipo de trabalho? Obrigada, Cláudia. Então é assim, as boas práticas que o município desenvolve para os municípios. E neste caso, na nossa grande boa prática, nós tivemos de fazer a redução do caudal de água, tanto nas escolas públicas e nas piscinas municipais também. E essa é a nossa boa prática, ou seja, não há uma grande boa prática, é só uma ou duas, vá. Mas a nível orçamental tive um grande peso. Porque foi para as escolas que estão, neste caso, perante o município, pronto. E foi nesse sentido, e as piscinas municipais também, ou seja, a nível orçamental, teve um grande investimento, a nível de boas práticas, uma ou duas boas práticas, e é nesse sentido, por isso é que fica mais espelhado assim. Não sei se conseguia responder à pergunta. Sim, obrigado. E agora só uma pergunta mais rápida. O Congresso Municipal dos ODS que vocês apresentaram, que eu achei um nome muito apelativo, desde já, muitos parabéns, para não ser só uma mera reunião, não é? Que reunião temos quase todos os dias, um congresso soa sempre melhor. Vocês só fizeram isto uma vez ou isto é feito com alguma periodicidade? Estou a falar, por exemplo, em termos de ciclos autárquicos, é evidente que as pessoas não mudam, mas não sei se fazem isso. Este congresso foi feito só em 2022 e foi realmente feito pelo Executivo para os funcionários. Embora, claro que todos os anos, neste momento, tenhamos funcionários novos, mas corpo, funcionários, portanto, o corpo sempre, por assim dizer, estamos cá todos principalmente. Exato.
Foi naquela abordagem do envolvimento de O todos. inside out, não é? Sim, sim. Exatamente. Sim. Ok. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. E obrigado, Cláudio. Pronto, estamos. Sim, por acaso, sim, o facto é que há naturalmente algumas competências dos municípios que logo vão para valores muito superiores e podem um bocadinho dar aquela sensação. Tudo que é um bocadinho infraestruturas também, não é? O SET, por exemplo, vamos dizer, o SET vai ter. Talvez poucos projetos, mas quando falamos de, por exemplo, implementar energia limpa ou renovável, é logo um custo enorme e então logo vai aparecer no orçamento, imagino eu, de forma muito inflacionada em relação ao número de... Mas por acaso eu tinha um bocadinho uma pergunta complementar a esta, para aqueles ao contrário, pronto, temos aqueles onde já estamos com excelentes resultados, como o ODS do saneamento e da água potável, onde então já não precisamos tanto investimentos e realmente temos menos projetos, são mais questões de manutenção da rede, etc. Mas para aqueles onde tem, por exemplo, menos, porque acho que o ODS que faltava ao Cláudio é o ODS 2, por exemplo, para o ODS 2, onde há menos projetos e talvez um bocadinho menos, não me lembro como é que estava em termos de despesas. Quando vocês identificam assim o ODS com menos investimento ou menos projetos, mas que por outro lado há desafios locais que existem ou que estão a nascer, por exemplo, vamos num exemplo atual, falámos dos tempos complicados recentemente, por exemplo, podemos falar neste momento da inflação que torna o poder de compra e a alimentação diária muito mais cara do que há alguns anos atrás. O facto de ter feito essa análise, fazer essa análise faz que é redefinido um bocadinho às vezes a estratégia, a pensar, realmente temos muito pouco investimento e temos agora esses novos desafios a crescer, vamos rever então, vamos repensar isso? É esse o objetivo da monitorização e inclusivamente do Power BI. No fundo, o que nós pretendemos é, efetivamente, olhar para os dados que temos atualmente, portanto, dão-nos um diagnóstico para, efetivamente, o Executivo poder definir a estratégia. Sim, sim. Portanto, é uma ferramenta de apoio também à decisão. E isso é revisto, por exemplo, no vosso relatório voluntário local, imagino eu, porque também é um bocadinho o objetivo do relatório. Muitas vezes é um bocadinho definir os próximos passos com base nessa monitorização, não é? Ok, obrigada. Eu tinha, por acaso, ficando no relatório de sustentabilidade local, tinha uma dúvida, eu gostaria de perguntar também isso, porque esqueci-me de o referir na introdução, mas sim, realmente vocês são a Capital Europeia da Democracia 2026, e então estão de parabéns para isso, porque hoje em dia a democracia já não é tão evidente como era no passado, tem muitas ameaças crescentes a esse conceito que que é essencial, sobretudo quando falamos de sustentabilidade. E então, naturalmente, vimos que vocês têm muitos processos de envolvimento, tanto do pessoal interno à Câmara, mas como também da comunidade. E gostaria de saber se, então, a comunidade então externa, mas foi envolvida nos relatórios voluntários locais, ou ainda não, ou ainda é para os próximos passos, como vocês falaram um bocadinho há pouco, que iam acelerar mais nesse ponto mais tarde. Os relatórios locais voluntários ainda não, mas no relatório de sustentabilidade sim. Ok, não sei se toda a gente ouviu, eu consegui ouvir, mas estavam a dizer que no relatório voluntário local ainda não, mas no relatório de sustentabilidade já foram envolvidos, não é? É isso. Muito, muito bem. Só para eu fazer uma referência, em relação ao relatório de sustentabilidade, portanto, no fundo, os municípios são auscultados e estamos agora numa fase de avaliação da dupla materialidade, no fundo, por todos os parceiros, quer sejam municípios, quer sejam, portanto, diferentes elementos. Sim, muito obrigada. Vejo uma mão levantada. Marisa Alves, se quiser abrir o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Sou do município da Maia, Divisão de Planeamento e Gestão Financeira,
Nós estamos a dar os primeiros passos para integrar as ODS no Orçamento Municipal, na SGOP. Eu gostaria de saber como é que vocês conseguiram fazer esse trabalho. Vocês mapearam os projetos que estão nas grandes opções do plano? Como é que esse trabalho foi desenvolvido para depois conseguirem ter este balancete e esta taxa de execução por ODS? Isso foi exatamente no âmbito da formação que foi dada e onde os serviços financeiros também tiveram envolvidos, não estou a dizer nada de errado, penso eu, que foi exatamente feito, portanto, o serviço financeiro também é parte integrante deste processo dos ODS. Por isso é que nós quisemos mostrar as práticas, porque são práticas transversais. Por outro lado, quem identifica a aquisição, não é? Quem faz a requisição do serviço e isso tudo, também, e o balancete reverte o saldo, etc., não é? Quem faz o processo de aquisição também tem de identificar logo os ODS. O próprio serviço requisitante identifica os ODS. E, portanto, quando fazem o balancete, nomeadamente do executado, o saldo, etc., fica logo convertido naquilo que foi identificado na própria requisição. Há um cruzamento, não sei se estou-me a fazer compreender. Sim, diga uma coisa, no vosso sistema de informação, essa informação, a identificação desse ODS já está incluída ou não? Já. Tá. Ou seja, uma vez que o orçamento é a base de toda a despesa que vai ser executada, não é? Ou realizada, esse orçamento já tem que estar identificado por ODS também. Vocês têm isso dessa forma? Não têm? Como é que é? Pronto, é que... Não consigo ouvi-la, desculpe. Quando a pessoa quer fazer a requisição, tem logo a identificação do ODS correspondente. Tem logo de identificar o ODS correspondente. E o projeto do PPI e do PAM também já tem esse projeto identificado. Exatamente. Portanto, eles têm que cruzar. É Exato. isso, não é? Portanto, e o vosso sistema de informação já permite isso. Permite já essa identificação. Okay. Já. Pronto, é esse passo que nós temos que avançar. Deixe-me só acrescentar, já que está aqui pelo município da Maia, também parabenizá-la por serem capital europeia do voluntariado, se não me engano. Obrigada, E, portanto, sim. Temos aqui Sim. grandes municípios e acho que é ótimo partilharmos estas práticas e também dar-lhes parabéns por este grande passo. Obrigada. Transmitirei à colega da Ação Social, com certeza. Muito obrigada. Vamos ver, nós agora é um caminho que vai ser percorrido, estamos a avançar agora e pronto, gostava também de perceber como é que vocês integraram isso nas vossas grandes opções de plano, nos vossos projetos, porque efetivamente vamos ter que fazê-lo também. Muito obrigada e parabéns também pela apresentação, que foi muito boa. Gostei muito. Obrigada. Obrigada, Marisa. Se posso aproveitar também para dar as boas-vindas à Maia na rede CESOP local. A Maia aderiu muito recentemente à rede CESOP local e espero que poderemos ajudar nesse processo, porque na realidade nós fazemos isso dentro das atividades que o CESOP local oferece aos seus membros. Há, nomeadamente, esse alinhamento do orçamento e do plano de atividades com os ODS. Temos uma metodologia que foi em primeiro testado em Guimarães. Nós fazemos um sistema talvez um bocadinho diferente de Cascais, porque pronto, depois já há várias metodologias, mas pronto, depois poderemos falar disso com mais detalhes em breve, espero eu, para vos ajudar também nesse caminho. Ok, muito obrigada. Obrigada, Marisa. Temos também uma outra colega, a Elsa Severino, do município de Matosinhos. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Gostava só de colocar aqui uma questão ainda relativamente a esta componente do plano e das grandes opções de plano. Vocês disseram que para cada ação têm identificados os objetivos de desenvolvimento sustentável. Apenas um ou mais que um? Mais do que um. Há um E primário E um secundário. há um primário e um secundário, mas cada ação pode responder a vários ODS. Exatamente. certo, mas depois na avaliação que vocês fazem e quando fazem o cálculo da contribuição dessa ação para a concretização do objetivo, fazem de igual forma para todos ou têm ponderações?
só consideramos o primário e o secundário que são identificados. Apesar Mas de de igual terem- com o mesmo peso. Mas sem ponderação, sim, sem ponderação. Exatamente. Ok, obrigada, é só isso. Obrigada. É um conselheiro direto, sim. Obrigada, Elsa. Já ficámos com uma ideia também da ponderação. Não tínhamos pensado nisso. Ok. Sim, calhar- por acaso. Se calhar já fiz mal em fazer a pergunta, não? Acho que não, acho que estamos todos num processo de melhoria Acho que- contínua, não é? Acho que se Onde... isto é para partilhar Sim, experiências, se calhar Exatamente. também nós que estamos aqui para questionar, também podemos dar algumas ideias. Sim, por exemplo, nós na metodologia que aplicamos no CESOP temos uma questão de ponderação. É assim, atribuímos um ou vários ODS, tentamos limitar Sim, porque também. isso, Joana, isso também é o que nos vai permitir dar resposta àquela questão há bocadinho do colega, que é naquelas ações que já não são tão necessárias, a ponderação pode ser inferior e darmos mais ponderação a outras mais importantes. Isso tem tudo a ver com a política e com a definição de estratégia de cada município. Sim, e também em questão o que eu acho de impacto, não é? Também Exatamente. uma ação pode tocar a vários ODS, mas o impacto mais direto que ela vai ter vai ser no ODS, um bocadinho esse ODS principal e o secundário, faz sentido, não é? Isto tem que ser algo que tem que estar alinhado com a estratégia do município e que tem que ser revisto anualmente e todos os anos ser adaptado. É a minha Obrigada. opinião. Obrigada, Elsa. Não, mas é isso, é exatamente para isso que é este momento também, é para partilha entre nós todos. Temos mais uns minutinhos, se alguém quiser mais colocar uma questão ou um comentário. Se não for o caso, primeiro, olha, gostaria muito de agradecer às nossas três oradoras, a Rita, a Sílvia e a Cláudia, mesmo se a Cláudia não conseguiu dar a sua parte, fez o esforço de responder às perguntas, porque pronto, sendo a responsável pelo processo, imagino que há muita coisa que na realidade está nas suas mãos e que era. E que então a Cláudia quem tenha maior conhecimento dos detalhes. Por isso, muito agradeço às três pela vossa participação, pelos esclarecimentos, as respostas às perguntas. Agradeço também, naturalmente, a todas as pessoas que estiveram presentes hoje para assistir a essa sessão. Espero que foi esclarecedores, que vos inspiraram, que vos deu vontade de percorrer o mesmo caminho, de melhorar também os vossos processos, pronto, estarmos sempre nessa inspiração entre nós todos para um futuro mais sustentável, porque essa ação local acaba por ter impacto global e mesmo se apresentaram do global ao local, o facto é que o local vai para o global também, como também mostraram em algum dos vossos projetos, aquele do Orçamento Participativo em São Tomé, e também esse impacto global passa também por estes momentos de partilha. Então, obrigada a todos que colocaram perguntas, obrigada à equipa de Cascais. E pronto, normalmente, a partida, vamos nos ver novamente dia 30 de abril para a próxima sessão de seminários de inovação e desenvolvimento local, que será feito em parceria com a SDSN Portugal. Espero que poderemos contar com a vossa presença também nessa sessão e mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a todos, muito boa tarde. Boa tarde.